Bom dia, pessoal. Aqui é o Bruno, professor de ciências, e vamos dar continuidade então aos assuntos relacionados às ciências no sétimo ano, nessa nova plataforma que é o Google Classroom. Bom, para início, eu já gostaria de dizer que comecei a gravar esses vídeos agora como um teste, não sei se continuarei com eles, se vão ficar bons ou não. Pelo que eu recordo, vamos lá então, né? Pelo que eu recordo, nós vimos os grupos dos seres vivos, reinos, filos, classe, ordem, e começamos a ver alguns biomas terrestres e eu havia pedido para vocês fazerem uma pesquisa sobre o bioma Mata Atlântica, que é o bioma aqui da nossa região. Espero que tenham feito. A pesquisa e o textinho sobre o bioma Mata Atlântica é para vocês entregarem quando as aulas voltarem. E vamos tocar conteúdo, vamos para frente agora. Vamos ver o ambiente aquático, os ecossistemas aquáticos. Vamos ver a primeira parte agora essa semana e a segunda parte na semana que vem, ok? Vamos lá. Então, o que vamos ver agora nessa sequência de slides? Zona costeira, né, que é uma zona de transição, é a costa entre o mar e a terra firme. Vida marinha e a vida em água doce. Provavelmente vida em água doce vai ficar para o próximo vídeo, ok? Bom, então, como eu já tinha falado, é um ambiente de transição. A gente vai ver agora ambientes de transição. O que é transição? Transição seria a passagem, né? Ali, terra firme para o mar. Então, a gente vai ver manguezal, costão e restinga, basicamente. Vamos ver esses três ecossistemas. São três ecossistemas que existem aqui na nossa região, ok? Vamos lá, vamos ver com mais detalhes cada um. Mas todos eles são ambientes de transição. Vamos ver que eles têm características em comum, como animais e plantas altamente especializados a viverem nesses ambientes e uma fragilidade muito grande. A biodiversidade nesses ambientes é alta e é muito frágil. Vamos ver por quê. Vamos começar com o mangue, né? Ou manguezal, ou florestas de mangue, tem vários nomezinhos aí. As características do manguezal. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir ou ver um manguezal pessoalmente. É um ambiente bem diferente do que a gente está acostumado aqui em Guabiruba, né? O manguezal ele tem como principal característica seu encontro dos rios com o mar. O manguezal é sempre perto do mar. Você não vai achar um manguezal lá no meio de uma cidade, a não ser que a cidade seja uma cidade litorânea, uma cidade de praia. Então é sempre o encontro dos rios com o mar. Ele fica sujeito à maré. Como é o manguezal, ele é perto do mar, ele é a parte do rio que deságua no mar, ele é sujeito à maré. Quando a maré sobe, o manguezal também sobe o seu nível. Quando a maré desce, o manguezal desce seu nível. Isso faz com que o manguezal seja levemente salgado, ou às vezes, dependendo do mangue, muito salgado. Não tanto quanto a água do mar, mas a água doce e a água do mar elas acabam se misturando, formando aquela lama escura e salgada. Então, temos vegetação no mangue? Temos. Uma vegetação altamente especializada. Isso quer dizer o quê? São plantas especializadas a viver nessa região de mangue, que é sempre alagado, é sempre salgado. Quando a maré sobe, alaga, quando a maré desce, o nível do rio desce, mas está sempre alagado. Então, a vegetação ela é especializada. O ambiente, como eu falei, ele é salino. Como tem contato com a água do mar, a lama fica salgada. E o sal pode matar muitas plantas. Por isso que essas plantas que existem lá são especializadas. Então a gente vai ver duas estruturas aí que são muito importantes nessas plantas. As raízes delas, elas têm uma estrutura com um nomezinho difícil chamado pneumatóforo. Já veremos para que serve o pneumatóforo. E as folhas dessas plantas, elas têm umas glândulas. Essas glândulas são excretoras de sal.
como a água do mangue, que é quase como se fosse um pântano, né? Ele é salgada, essa lama, a planta precisa de água. Então ela está sempre absorvendo água e absorve sal demais. Ela tem que eliminar o sal e ela elimina pelas folhas. A gente já vai ver isso daí. Bom, como eu disse, os mangues têm uma grande biodiversidade, grande mesmo. Tem muito crustáceo, muito caranguejo, muito mamífero. Ele é berçário também de muitas espécies de peixes e aves, principalmente. Muitos tubarões entram na região, saem do mar, entram um pouco no rio, perto do mangue, e desovam lá, tem seus filhotes lá. Muitas aves, né, os tubarões, acho que são os peixes mais famosos, assim, que vão desovar no mangue. Outros peixes também sobem os rios e vão desovar no mangue, como o robalo. E muitas aves fazem seus ninhais no mangue, que o mangue tem muita comida, comida fácil, de fácil acesso. Como um ambiente é alagado, tem menos predadores, porque é mais difícil do predador ir até lá. Um ambiente é alagado, tem muita lama, né? As árvores vocês podem ver que tem muitas raízes, tem menos predadores, menos cobras, né? Então as aves gostam de fazer seus ninhos nos mangues. E tem muita comida fácil para buscar para os filhotes. Então o mangue também é um berçário, ele é muito importante, tá? E ele também tem uma importância para as comunidades tradicionais. Isso quer dizer, isso quer dizer que existem comunidades, às vezes indígenas, quilombolas, ribeirinhas, que vivem em função do mangue, que se alimentam de muitas coisas que são retiradas do mangue, que tem até sua economia local diretamente ligada ao mangue. Pessoas que vivem do mangue ou vivem perto do mangue e dependem dele de uma certa maneira. Okay? Então o mangue ele tem muita importância biológica e muita importância social para a comunidade local. Bom, aqui as folhas excretando sal, falei que elas têm glândulas, a gente não vai conseguir ver as glândulas, mas, por exemplo, aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, tem uma glândula que sai uns pedacinhos de sal também. E esse sal aqui do meio da planta, ela tem vários poros e às vezes as folhas de cima pingam uma água salgada, nas de baixo eles acabam acumulando aqui. Se vocês um dia forem no mangue, tire uma folhinha dessas e pode lamber que é sal mesmo, gente. Quer dizer, não vamos aconselhar vocês a lamber folhas, né? Pode ter um bicho, uma lagarta ali e acabar dando ruim, mas é real, eu já fiz isso, é sal mesmo. E é bem interessante. Como ela puxa muito sal para dentro dela e a planta não precisa de tanto sal, se ela tiver muito sal, ela acaba morrendo. Ela precisa de uma alternativa para retirar o sal, com essas glândulas excretoras. Bem legal isso daí. E aqui temos os pneumatóforos. Olha só, essas pontas aqui que estão saindo do chão, do mangue, são raízes, são as pontas de raízes de plantas do mangue. Por quê? Pensa, olha só esse chão aqui, ó. Ele está totalmente alagado, é lama. Tem pouco oxigênio aqui. A planta não consegue tirar o oxigênio da água, da lama. Ela tira do ar. As plantas terrestres que ficam em ambientes mais secos, como na nossa cidade, eu acho que eu até já falei isso em aula, elas tiram oxigênio do, do chão. O chão ele não é aquela coisa compactada, uma argila, por exemplo. Por isso que na argila quase não cresce plantas, porque ela é tão compactada que as raízes sufocam. Elas precisam de uma terra areada que tenha um pouco de ar lá, onde ela vai tirar o seu oxigênio. Aqui, como está tudo encharcado, é só lama no mangue, é lama 24 horas por dia, as raízes não conseguem tirar o oxigênio. E aí as plantas têm essa estratégia aqui. Elas colocam as pontas das raízes, que puxam bastante oxigênio, as pontinhas, elas colocam para fora e elas sobem assim. É bem louco. A planta está lá, a árvore está lá, as raízes dela estão no chão, só que as pontas das raízes sobem assim, ó, fazendo essas pontas, parece um monte de espinhos, né? São até durinhos, assim, se você andar lá e colocar o pé, que você pode se machucar. Mas são pontas de raízes, tá? São chamados pneumatóforos.
Pneuma, né? A gente lembra do ar. Pneu é algo que está aqui para buscar ar, oxigênio para a planta. Bem legal isso daí também. Bom, os problemas com o manguezal. Como eu falei, ele é muito, muito importante. Só que essas áreas onde eles estão, como é perto de praia, ela é muito valorizada. Ela ocorre o fenômeno da especulação imobiliária. O pessoal, dono de imobiliária, gente da grana mesmo, adora comprar pedaços de área que tem mangue e acaba aterrando aquilo lá. É proibido, mas os caras fazem mesmo. Eles acabam aterrando o mangue para construir, né? Casas, prédios, condomínios, né? O pessoal adora morar perto da praia e esses terrenos são muito, muito valiosos, valem muito dinheiro. E infelizmente, quando a fiscalização chega, já tem um baita de um prédio onde era um manguezal, né? Outra coisa, as cidades de litoral, cidades de praia, elas têm muita gente no verão. Então, elas crescem muito. Essas cidades acabam ficando grandes. Vide exemplo Balneário Camboriú, uma cidade extremamente grande, cheia de lixo. Então tem muita poluição em áreas de mangue onde tem cidade, né? Além do mangue ser soterrado e aterrado para construir, tem muita poluição, tanto industrial, né, de indústrias que jogam seus rejeitos ali no rio e acaba contaminando o mangue, quanto rejeito e poluição urbana, né, devido às grandes cidades. Todo mundo gosta de morar pertinho da praia. Agora vamos lá para o próximo item aqui na nossa zona costeira, né? A gente está falando da zona costeira, então vamos para o costão rochoso, que é outro ambiente que também é transição. A gente vai ver agora três ambientes. O primeiro foi o mangue, que é transição. Mangue, transição de rio doce com água salgada do mar, que é o encontro dessas duas águas. Costão é o encontro entre terra firme, é a transição, olha só, entre meio aquático e o meio terrestre. Terra firme, de repente vem um costão rochoso, já tem o mar aqui. Não tem a lama, o rio, a água doce, são elementos do mangue, tá? Então ele é formado basicamente por rochas à beira-mar. Bem simples isso daí. Tem poucos nutrientes, não é como no mangue, onde tem muito nutriente, mas tem muita energia envolvida, porque é pedra, tem sol, não tem quase vegetação, o sol bate direto, então tem muita energia solar e as ondas constantemente estão impactando essas rochas. Então é um lugar onde tem pouco nutriente, mas tem muita energia, energia do mar, energia do sol. O que que isso ocasiona? Né? E ele também é sujeito à maré. Né? Então tem partes do costão que quando a maré sobe, elas ficam, por exemplo, se aqui estivesse a maré baixa, na maré alta a maré bateria aqui, por exemplo, né? As ondas ficariam batendo aqui. Então temos áreas onde ficam, quando a maré está alta, ficam submersas, ficam embaixo d'água, e áreas que quando a maré está baixa, ficam expostas ao sol, ao vento, né? Então, animais. Vegetação tem bem pouca, umas cactáceas, né? Um cactuzinho, uns arbustinhos, assim, porque quase não tem terra, então é difícil ter vegetação. Mas temos uma grande quantidade de invertebrados, sésseis e algas. Vocês lembram o que é o invertebrado séssil? Sésseis são os bichos que não conseguem se mover. Por exemplo, um mexilhão, o marisco, né, ele fica lá na pedra. Uma esponja do mar, ela fica lá paradinha. Então temos muitos e muitos invertebrados sésseis. Nesses costões geralmente formam umas piscinas no meio das pedras, uns lugares onde a água se acumula, e ali a gente vê ouriço do mar, esponja, anêmona. Então a gente vê vários bichinhos ali. Né? Tem também uns caranguejinhos na pedra. Não tem tanto bicho quanto no mangue, porque não é um ambiente que tem muito nutriente, mas tem também uma quantidade legal de bichinhos no costão. Principalmente algas, né, na parte onde fica submerso, onde fica sujeito à maré, e mexilhões, né, moluscos. Só que esses bichos também são adaptados a conseguir sobreviver na maré baixa, quando eles estão expostos, e na maré alta, quando eles estão submersos. Então, olha aqui, ó, mais uma vez, organismos adaptados. Todos os nossos ambientes aqui
de zona costeira, os organismos são altamente adaptados. Quer dizer o quê? Eles vivem muito bem lá. Mas se você pegar um bicho que vive aqui no costão e colocar no mangue, ele não vai se dar bem. Um bicho que vive no mangue e colocar no costão, ele não vai se dar bem. Eles são adaptados ao local onde eles vivem. Então, eles têm várias adaptações, né? Como, por exemplo, se fixar na rocha e suportar períodos secos e submersos. Às vezes eles ficam 3, 4, 5 horas secos, e aí de noite a maré sobe, e aí de noite eles estão submersos. Eles precisam suportar essas condições. Bom, exemplo aí, né, de um invertebrado que adora costão, o mexilhão, né, mais conhecido aqui como marisco, é esse grande aqui, que a gente está vendo várias conchinhas pretas. E comestível, muito bom, não sei quem já experimentou, muito gostoso. E esses pequenininhos aqui, ó, que fazem esses buraquinhos aqui, e que tem até alguns branquinhos diferentes grudados no próprio mexilhão. O mexilhão é esse preto, esses branquinhos é outro bicho, tá? São as cracas. O mexilhão é um molusco com concha, né? Para quem não lembra o que é um molusco, a gente falou sobre eles quando a gente estava vendo os reinos dos animais, o reino dos animais, das plantas, os filos, etc. Quando a gente entrou em animais, a gente viu invertebrados, a gente viu os insetos, artrópodes, os moluscos, os vermes, né? Então, para quem não lembra, pega lá o caderno ou o livro, dá uma folhadinha. Estão lá os moluscos. Já a craca, ela parece uma concha, né? Que são essas que estão aqui grudadinhas, aqui tem umas maiores, aqui, ó, isso aqui são cracas. São espécies diferentes. Essa branca e essa marronzinha são espécies diferentes. Ela também parece um molusco, né? Olhando assim, parece que tem uma concha. Ela faz meio que uma concha protetora para ficar lá dentro, mas ela não é um molusco. Ela é um crustáceo, por incrível que pareça. Ela é um crustáceo, ela tem exoesqueleto, tem todas aquelas características de crustáceo que nós vimos anteriormente. São dois animais sésseis. A craca, quando ela está aqui, vai ficar aqui para o resto da vida. O mexilhão, ele grudou aqui, vai grudar aqui, vai crescer e viver ali para o resto de sua vida. Isso que é um animal séssil, ele não tem locomoção própria, ok? Temos outros bichos aí no costão, mas o que a gente mais vê é alga e esses carinhas aqui. Vamos para a restinga. Restinga, gente, é tipo orla. É entre a praia e a vegetação alta. Entre a praia e a vegetação alta, geralmente a gente vê uma vegetação mais baixa, mais rasteira, dunas, bastante plantas com espinho. Isso dali é um ambiente de restinga. Ele é bem transição entre mar e terra firme, só que na restinga a gente viu que o costão rochoso é transição entre mar e terra firme, isso entre mar e terra firme, porém o costão rochoso é uma camada de rochas. Na restinga não temos a rocha, é transição entre mar e terra firme, mas ele é com vegetação, areia, uma mistura de areia já com barro, com outros solos, é uma faixa até grande, sabe? Geralmente onde tem costão não tem restinga, onde tem restinga não tem costão, mais ou menos isso, tá? Então são áreas próximas ao mar, até onde vai a restinga. A restinga vai até que assim, onde tem a vegetação, tá? Tá, gente? A restinga, isso daqui já não é restinga, então é próximo ao mar. Orla e dunas. Orla é esse comecinho de vegetação, mas aqui também é restinga. Isso tudo aqui que a gente está vendo aqui, tem bastante plantas que a imagem não está muito boa, mas dá para ver que essas aqui, por exemplo, são espinhosas, tem umas plantas carnívoras na restinga. É um ambiente super legal. E, e às vezes tem dunas, né? Quem tiver a oportunidade de um dia ir para Joaquina, as dunas da Joaquina, em Florianópolis. Recomendo muito ter o Parque das Dunas lá, dar uma caminhada por lá. É bem bacana, bem bonito mesmo, vale muito a pena. Bom, a vegetação predominante rasteira, né? Predominantemente rasteira, quase não tem árvore na restinga. Ela é adaptada a solos de baixa fertilidade, os solos arenosos com muita areia, o que acontece? A água entra, a areia é uma partícula grande, e quando a gente joga água na areia, o que faz? A água some para dentro da areia. Então, quando chove, quando tem água, a água lava os nutrientes e entra na areia e vai embora.
Por isso, os solos arenosos, solos que têm muita areia, são muito, muito pobres. Tem baixa fertilidade. Então, a vegetação de lá, ela gosta de sol, porque ela é rasteira, então ela pega muito sol e não precisa de muitos nutrientes, né? E como é areia de praia, é salgada. Tem muitas, é bem salgada mesmo. Até as plantas lá são meio salgadas. Elas não chegam a ser tão salgadas quanto as do mangue, né? A ponto de excretar o sal, mas também são adaptadas à alta salinidade, né? E solos arenosos. Então eles têm raízes para solo arenoso, raízes que vão longe, bem fininhas, né? A vegetação é bem adaptada. Bom, tem bastante animal na Restinga? Tem bastante inseto, tem bastante formigas, besouros, tem gavião e coruja que só caça na Restinga, tem alguns mamíferos, mas tem bastante réptil, tá? Bastante lagarto. E o mais importante, na Restinga, não é aqui no comecinho da praia, é na Restinga, já bem perto da vegetação que as tartarugas desovam. A desova das tartarugas, que acontece no Brasil, em Santa Catarina, elas não desovam, mas no norte e nordeste do Brasil elas desovam, acontece nessa área de Restinga. Então é uma área muito, muito importante para vários animais, né? E o habitat de várias espécies, como eu falei, tem muita espécie de artrópode de inseto, tem aves que só caçam na Restinga, tem mamíferos que só vivem na Restinga. É uma fauna e uma flora especializada nesse tipo de ambiente. Que nem eu falei, se você pegar os bichos da Restinga e colocar lá no meio da floresta, eles não vão se dar bem. Eles são adaptados a esse tipo de ambiente, assim como no mangue e no costão rochoso. Beleza? Problemas. A Restinga também enfrenta os mesmos problemas do mangue. Aliás, tem até um probleminha maior. Plantas exóticas invasoras. A Restinga, infelizmente, é alvo de plantas exóticas invasoras. O que são plantas exóticas invasoras? Exótica é que não é daqui. Quando vocês veem que algo é exótico é porque não é nativo daqui. Então, planta exótica, o que que é? Uma rosa. A rosa lá do Oriente é uma planta exótica, ok? É uma planta que não é do Brasil. Está aqui, mas não é do Brasil. Agora, quando ela é exótica e invasora, a rosa, por exemplo, é só exótica. Se você não cuidar da rosa, colocar ela lá no, plantar ela no meio da estrada e não cuidar dela, ela vai morrer. Até no seu canteiro você tem que cuidar da rosa, senão ela morre. É uma planta frágil. Agora, quando a planta é exótica e é invasora, é porque ela não é frágil. É uma planta que ela não é daqui, mas ela gostou tanto do Brasil que ela acaba se reproduzindo, e muito. Por exemplo, o eucalipto e o pinus se deram muito bem aqui no Brasil e estão virando verdadeiras pragas. A gente vai para áreas de restinga e vê um monte de pé de pinus nascendo na restinga. Ah, mas é arenoso, tem sal, como é que ele sobrevive lá? A planta é tão teimosa que sobrevive lá. Ela fica retorcida, fica baixa, fica bem estranha, mas ela está lá. E ela acaba competindo com as outras plantas naturais, né? Nativas da restinga, melhor assim dizendo, e causando um impacto muito negativo. Por isso que ela é exótica, ela não é daqui, o pinus, por exemplo, e ela é invasora, porque ela invade esse ambiente e acaba competindo com as outras plantas. Isso é muito ruim, é um problema bem sério da nossa restinga, da nossa Mata Atlântica no geral, é planta exótica invasora, tá, gente? Os outros problemas são similares ao mangue, né? Construção de moradias, o pessoal quer fazer prédio, quer fazer condomínio aqui, ó, nessa região. Por quê? Porque eles querem vender um apartamento de 1,5 milhão na frente do mar. Eles não estão nem aí para o meio ambiente, eles querem dinheiro. Então, também temos esse problema de construção de moradias e essa área acaba sendo degradada. Fragilidade das espécies devido à sua alta especialização. Isso daqui acontece em todos os ambientes que nós vimos até agora, tá? Todos eles sofrem isso. Por quê? Os organismos que vivem aqui são altamente especializados. Se eles perderem a casa deles, eles não têm para onde ir. Se eles forem para outro lugar, eles não vão conseguir sobreviver, porque eles são especializados a viver na restinga, ou no mangue, ou no costão. Perdeu o habitat, morre. É um bicho sensível, ele é forte lá onde ele vive,
Uma planta do mangue é super forte, ela sobrevive no mangue em condições que outras plantas não sobreviveriam, mas se você tirar ela do mangue e plantar ela num vaso no seu jardim, ela não vai sobreviver. Entenderam? Isso é bem importante. E é isso, gente. Essa é a primeira parte dessa aula. Depois a gente vai ver realmente a vida aquática na próxima videoaula. Não sei se vou fazer o vídeo ainda, não sei se ficou bom. Espero o feedback de vocês aí na plataforma. Digam se vocês gostaram desse estilo de vídeo, ok? Eu vou estar postando o link desse vídeo na plataforma e vocês acessam que ele vai estar disponível no YouTube para verem quantas vezes vocês quiserem. Então, a próxima aula é vida aquática. A gente vai ver como a vida funciona lá na água mesmo, já que a gente está transitando entre mar, entre terra firme e mar, a gente vai ver como é que é lá no mar mesmo a vida, tá? E depois vida na água doce para fechar esse capítulo. Então, até a próxima aula. Tchau, abraço a todos e todas. Valeu!